Queridos e queridas irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como está Jesus em nossa casa? É apenas um mito? Apenas um nome? Ou ele faz parte realmente da nossa família? Que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Muito bem. É uma passagem bem interessante, né? Que hoje nós estamos vendo, neste momento, estamos vendo Jesus aqui como uma curiosidade para Herodes. Jesus como uma curiosidade. Porque Herodes, né, via falar muito em Jesus, né? E ele achava que Jesus podia ser Elias, podia ser, né, João Batista, mas como Ele mesmo disse, é, mas eu decapitei João Batista. exatamente. Então quem é esse, né? Quem Quem é esse que está sendo tão divulgado, né? E tanta gente seguindo ele. E em Lucas 23, né, nós vemos que quando Jesus foi preso, Herodes ficou feliz, porque viu Jesus ali diante dele, se animou, né? Mas não na felicidade de que estava diante de Jesus, o Deus poderoso, mas porque ele queria ver alguma das peripécias, veja, estou falando peripécias, porque é o que Herodes pensava. Ele queria ver Jesus como uma diversão. Pudesse fazer algum poder mágico ali, transformar água em vinho, ou ressuscitar alguém, ou curar alguém. Ele queria ver, ele queria assistir. Ele não queria ser um seguidor de Jesus. Né? Então, essa mensagem traz algo para a nossa família, para nossas famílias. Né? Família de quem nos vê e a nossa família. Como Jesus está na minha casa? Como Jesus está na minha vida? Ele é apenas um nome, um mito, uma coisa que eu falo corriqueiramente, que eu falo somente como o próprio Jesus diz, esse povo me louva da boca para fora, mas seu coração está cheio de podridão. Ou eu falo de Jesus realmente do meu coração, com amor. Eu amo Jesus verdadeiramente. Será que na minha casa, na minha família, existe essa essência chamada Jesus em pessoa? Como podemos perceber isso? Nas nossas atitudes, né? No nosso amor, no nosso perdão, na nossa confiança. Se oramos, se lemos a palavra. Tudo isso são demonstrações em que vai refletindo em nós, vai revelando em nós, em nossa família, se Jesus realmente está vivo entre nós. Porque tem várias formas de ver Jesus vivo. Exatamente, né? Nós podemos ouvir falar de Jesus, né? Ver muitas pessoas falar dos milagres que ele faz, só apenas ouvir dizer, Sim. né? E não torná-lo como o centro da nossa vida, né? Passar a ser realmente, não só, como você falou, não só como curiosidade, mas como pertença da nossa vida, né? Jesus, ele é o Senhor da nossa vida, da nossa casa. Mesmo que muitas vezes nós não tenhamos recebido ou visto um milagre, mas acreditar, né, na pessoa que ele é, no Deus que ele é, né, que ele é Deus, ele é o Senhor, né, ele é o Todo-Poderoso. Então nós precisamos deixá-lo, né, na nossa vida, não somente como conhecido, como eu falei, mas como pertença. Pertença. Ele pertence à nossa casa. É um Deus, né? É um Jesus que eu não só ouvi falar, mas que ele faz parte, né, da minha vida, ele faz parte da minha história, ele faz parte, né, e a gente acolhe ele na nossa vida. Né? Exatamente. E ter Jesus verdadeiramente, né, é justamente não somente porque tem várias formas de se ter Jesus, de se clamar por Jesus, né? Tem pessoas que só clamam por Jesus na hora da dor, né? Na hora da agonia, na hora da tristeza, na hora da perca.
haja clamar por Jesus. Mas também tem pessoas que vivem no caminho de Jesus, mas na hora da tristeza, da dor, do desespero, da perca, já renuncia, já não quer mais saber de Jesus. Ele me abandonou, né? Ele me abandonou, ele esqueceu. Né? Então, Jesus é constante, gente. Ele é firme. Veja, quando Lázaro morreu, Marta e Maria estavam lá, sozinhas, as duas sem Lázaro. E uma delas disse, eita, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Isso quando Jesus veio, né? Veio visitar depois, né? E ele veio, quando chegou lá, mandou tirar a pedra do túmulo. Mas, Senhor, já faz 3 dias, o corpo está fedendo. Tira a pedra e chamou Lázaro. E Lázaro ressuscitou. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, Jesus é tudo. Ele disse também, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. É isso que você falou, né? Jesus é tudo. A inclusão de Jesus na nossa vida, ela precisa ser uma coisa presente, real. Como Jesus tem tanto amor por nós, mas tanto amor, que ele ele é verdadeiramente o pão vivo descido do céu na mesa do altar, em cada celebração, em cada missa. Ele se faz presente para participar, para querer participar da vida dele conosco, para partilhar a sua vida conosco. Veja a diferença de Herodes para Zaqueu, né? Zaqueu era cobrador de impostos, era baixinho. Zaqueu queria ver Jesus não só por curiosidade. Aí eu posso dizer, mas por que não só por curiosidade? Se ele subiu numa árvore. Porque foi revelado nas palavras de Jesus. Quando Jesus viu Zaqueu em cima de uma árvore para vê-lo, a resposta do coração de Zaqueu estava nas palavras de Jesus. Quando Jesus falou, Zaqueu, desce dessa árvore, que ainda hoje estarei na tua casa. Vou me hospedar na tua casa, vou estar contigo na tua casa. Zaqueu desceu depressa. Quem sabe ralou até o bucho ali, descendo de ver ali. E foi correndo para casa preparar as coisas. Herodes foi diferente. Zaqueu se abriu totalmente. Senhor, a quem eu prejudiquei, eu vou retribuir 2 vezes mais. A quem eu prejudiquei, Senhor, eu vou restituir. Vou dar metade dos meus bens aos pobres. E Jesus viu a conversão daquele homem. Hoje a salvação entrou nesta casa. Na casa, qual foi a casa? A vida. Então é nesta casa que Jesus quer entrar. É na sua casa. Assim como ele entrou na vida de Zaqueu, ele quer entrar também na nossa vida. E eu preciso buscar Jesus não como Herodes, mas como Zaqueu. Disposto a desapegar de tudo. Querer ver Jesus é diferente de querer ver Jesus por curiosidade. Querer aceitar Jesus é diferente de querer ver Jesus por curiosidade. Não é? Viver esta vida sem Jesus é perca de tempo. Não adianta casa nenhuma, negócio nenhum, vida nenhuma, jovem nenhum, adulto nenhum, cristão nenhum, não pode viver a sua vida sem incluir Jesus no seu dia a dia. Ele é o fundamento de tudo, né? Fundamento de tudo. Sem ele, nada somos. Não é isso? Exatamente. E a gente entende, né, nessa linguagem o quanto nós precisamos acreditar em Deus pela fé. Porque a gente não vê Jesus fisicamente, né? A gente vê Jesus pelos olhos da fé. Nós vemos Jesus na Eucaristia pelos olhos da fé, porque nós sabemos, nós acreditamos e é uma verdade.
Na Eucaristia está Jesus, corpo, alma e divindade. Então já não é mais, né, ouvir dizer, ouvir falar de Jesus. Nós temos Jesus ali presente na Eucaristia. É nele que nós temos que buscar, né? Nós temos ele próximo a nós nos alimentamos do próprio Jesus Cristo. Não podemos mais ouvir dizer, ouvir falar de Jesus. Ele está presente no meio de nós. Ele se fez alimento para nós. Então já não precisamos subir mais em árvore, já não precisamos, né? Temos que ir buscar a Jesus na Eucaristia. Ele vivo. E ele vem para nos alimentar, ele vem para saciar a nossa fome. Não a fome de pão, mas a fome de Deus. Ele vem para nos alimentar, assim como ele alimentou, né, uma multidão de gente. Hoje ele também nos alimenta. Alimenta a nossa alma. Alimenta a nossa alma. alma. É o único alimento que alimenta a nossa alma. Exatamente. E ele não é um mito. Ele não é uma historinha. Ele não é um passado. Ele é um presente. Ele é presente na nossa vida. É o agora. Ele é o agora. Ele é Jesus. Né? É o Salvador. E ele nos salva. E ele nos dá o alimento e não exige nada em troca a não ser a nossa fidelidade, o nosso amor por ele. Então busquemos a Jesus. Né? Vamos, né, não somente ouvir, mas viver Jesus em nossa vida. Porque os apóstolos que seguiam Jesus, eles passaram a viver como Jesus. É verdade. Né? Eles tinham as fragilidades dele, eles tinham os limites dele, mas eles viviam como Jesus. Viviam sempre buscando o melhor, sempre seguindo o Mestre. E obedientes, né? E obedientes ao Mestre. Né? Obedientes à palavra de Deus, né? Que era o próprio Jesus. Jesus ali era a palavra. Né? E aí, quando você faz a pergunta, né? Aí a resposta é: precisamos buscar Jesus 24 horas na nossa vida, não como condução. Eu quero saber se Jesus existe mesmo. Se existir, ele vai me dar isso. Se Jesus existir, né? Não, Jesus não é troquinha, não é moeda de troca. Isso. Né? É fé. Né? É fé. Então vamos acreditar nesse Jesus. Né? Vamos viver Jesus na nossa vida. E um casal, uma família que vive Jesus realmente precisa se espelhar. A família fortalecida na fé, ela busca Jesus em todas as situações. Como o Gineide já falou, da Eucaristia, do poder eucarístico. E aí me vem o quê? Me vem que na Bíblia, aqui em João 6, 50 seguintes, Jesus fala que ele é o pão da vida. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem a vida em vós. E eu digo assim, a Bíblia, ela continua sendo escrita na vida daqueles que creem em Cristo. A Bíblia não parou aqui no Apocalipse, não parou aqui nesses livros. Jesus ainda fala com você ainda hoje. Jesus fala comigo, Jesus fala com você ainda hoje. Jesus quer se revelar. Ele continua escrevendo sua história, a minha história, a história dele dentro de nossa história. Só entende isso quem procura viver uma vida de oração. A vida de uma família que vive em oração tem problemas? Tem. Tem dificuldades? Tem. Tem divergência? Tem. Mas o centro é Jesus. É diferente de o centro ser uma divergência, uma confusão, um desentendimento, brigas e traições e roubos e drogas e vício.
quando Jesus deixa de ser o centro, outras coisas ocupam o lugar de Jesus. Então, este evangelho hoje traz para nós essa sabedoria, né? Toda família deseja, precisa de Jesus. Só que enquanto não se decide, não se determina em buscar ver Jesus, principalmente o casal quando não busca o Senhor, não vai se encontrar verdadeiramente numa vida segura, em paz e tranquila. Porque a tranquilidade não está na carne. Em Jesus, a tranquilidade está na alma. É algo transcendente, é algo além do que podemos ver, além do que podemos sentir. E quando o casal em união busca o Senhor Jesus, coloca Jesus como centro de sua casa, o ser principal da sua vida, o sentido principal de cada dia que nós acordamos, de cada momento que nós vivemos, Jesus é mais que tudo. Jesus é mais do que o dinheiro, mais do que a saúde, mais do que a doença, mais do que qualquer coisa que possa existir. E não podemos perder tempo com outras coisas. O mundo nos oferece caminho demais. O mundo nos oferece muitas situações. Venha para cá e pare de sofrer. É isso que o mundo diz lá fora. Faça tal coisa e você vai parar de sofrer. Fale tal frase e sua vida vai melhorar. Fale 3 frases que você vai enriquecer. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estou repetindo. Mas quem vem a mim não terá sede, não terá fome, não faltará nada. Nisso. Buscar o Senhor. É buscar o Senhor, gente. Não tem outra saída. Né? A necessidade maior do casal de família é essa. É viver com, por e para Jesus. Né? Repito, viver como os discípulos de Jesus, viver como Zaqueu, viver como as mulheres que seguiram Jesus, né? E viver como Maria, que conviveu, sentiu o que era Jesus, entregando-se ao Pai, como Maria disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso é entrega. Entrega. Pedro abandonou a profissão dele, a família foi embora seguir Jesus. Abandonou o barco. Qual é o barco que está nos prendendo, que não quer deixar que nós possamos trazer aquela felicidade para dentro de nossa família? Tua família falta paz, porque falta Jesus. E Ele não está distante de você. Não está. É você parar e olhar direitinho. Olhar para o teu próximo dentro de casa. Viver com mais amor dentro de casa. Tratar o teu próximo, a tua próxima, com mais carinho, com mais amor, com mais dedicação. Ah, mas ele ou ela me trata mal. Não podemos tratar o mal com o mal. O Senhor Jesus diz, orai pelos vossos inimigos. Amai aqueles que vos condenam. Essa é a vontade de Deus. E buscar Jesus é isso. Então busquemos o Senhor com toda a nossa força do nosso coração e nosso entendimento. Não permitamos que nada tome o lugar de Jesus em nossa vida, porque Ele é o centro. Né? E neste sentido em que nós estamos aqui, nós vamos fazer um pedido a você. Nos siga-nos em nosso canal. Compartilhe. Se inscreva. Se inscreva. Que você vai ser muito bem informado. Muito bem informado. É isso mesmo. Né? Aqui nós estamos trazendo para você um pouco da reflexão da palavra de Deus. E você precisa divulgar isso. Você precisa espalhar também a palavra de Deus. E se inscreva e compartilhe.
Que Deus abençoe você. E toda a sua família. E não esqueça, Jesus é o centro da tua família. Amém. Amém.